E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o André Seco e hoje o vídeo é um pouco diferente do convencional. A ideia desse vídeo é pegar uma ou mais perguntas que vocês deixaram nos comentários dos nossos vídeos e responder elas de uma forma um pouco mais didática. É muito importante que você que está assistindo esse vídeo dê o seu feedback, deixando o seu like e comentando se você gostou ou não desse formato. Dependendo do resultado, nós podemos transformar isso aqui em um quadro do canal, do próprio canal .NET e também do Coding Night. Sem mais delongas, vamos para a dúvida de hoje. No vídeo 10 dicas no desenvolvimento com ASP.NET Core 2.0, o Thiago Henrique de Castilhos perguntou: gostaria de saber como funciona a questão das profiles quando hospedado no Azure. Por exemplo, tenho uma API REST em ASP.NET Core e acabei de criar as profiles com as devidas configurações. Essa API é hospedada no Azure. Como faço para pegar a configuração certa? Preciso setar algo no portal ou a variável production é setada automaticamente? Então, o Thiago tem o seguinte cenário. Ele possui um projeto Web API utilizando ASP.NET Core e pretende hospedá-la no serviço do App Service do Azure. Quando você cria um projeto web com ASP.NET Core, por padrão ele cria dois arquivos de configuração, o appsettings.development.json e o appsettings.json. Nesses arquivos, você pode definir configurações do tipo chave-valor em diversos níveis e normalmente são utilizados para guardar as chaves de conexão com o banco de dados, mais aí conhecidos como connection strings, né? Mas então, qual a diferença entre esses dois arquivos? Primeiro, o arquivo appsettings.development.json, como o nome já sugere, é utilizado em ambientes de desenvolvimento, né? Então, se você está trabalhando com um banco de dados de homologação local, por exemplo, é nesse arquivo que você deve definir a sua connection string. Já o segundo arquivo, o appsettings.json, é destinado para o ambiente de produção. E é nele que você vai fazer as configurações do seu ambiente de produção, obviamente. Como a connection string do banco de dados, etc. Por existir esses dois arquivos, para armazenar as configurações de ambientes diferentes, nós precisamos de algo no nosso projeto que defina qual é o ambiente que estamos rodando no momento, se é desenvolvimento, produção, etc. E dessa forma a gente pode utilizar a configuração adequada desses arquivos. Para definir isso, é utilizada uma variável de ambiente chamada ASP.NET Core _environment, que é definida em um arquivo chamado launchsettings.json. Esse arquivo também é criado no momento que você cria o seu projeto e vem com o valor padrão de development, certo? É por isso que quando você roda o seu projeto pelo Visual Studio ou pelo console utilizando o comando .NET Run, o seu projeto sobe no ambiente de dev e por consequência então ele utiliza as configurações de desenvolvimento que você definiu no arquivo appsettings.development.json. Após essa explicação inicial, vamos ver o ponto central da pergunta dele. Como fazer o deploy do nosso projeto utilizando as configurações de produção? A resposta é: depende. Existem várias formas de fazer o deploy para o Azure, mas via de regra o próprio App Service sabe que deve pegar as configurações de produção e não as de desenvolvimento. Se você estiver utilizando o Visual Studio para fazer o deploy do seu projeto, ele mesmo, através de uma interface bem amigável, ele cria um perfil de publicação para você, que por padrão é configurada para utilizar o modo release, e tudo fica muito mais fácil, inclusive permite que você crie o seu serviço no Azure diretamente pelo Visual Studio, caso você queira, né? Mas eu quero trazer aqui um questionamento. Se porventura você precisar alterar alguma configuração contida no seu arquivo
lá o app-settings.json. Depois que está tudo publicado, provavelmente você terá que realizar um novo deploy ou acessar o diretório onde sua aplicação está e alterar o arquivo manualmente, o que é um pouco chato, né? Existem algumas soluções que podem facilitar isso, tá? Uma delas, no próprio Azure, entrando no seu app, você tem uma opção no menu chamado Configuration. Na parte de Application Settings, você tem como definir o mesmo que você faria no arquivo app-settings.json. Só que com uma vantagem, que qualquer alteração pode ser feita diretamente lá no portal, sem fazer nenhum novo deploy. E mais, o próprio serviço do App Service, quando está executando a sua aplicação, ele busca primeiramente as configurações no portal, para somente depois buscar no arquivo app-settings.json que você fez o deploy. Resumindo então, toda a explicação que a gente trouxe aqui sobre o deploy, os ambientes de desenvolvimento e produção, você terá então 2 arquivos para controlar isso. Porém, quando realiza o deploy para o App Service, o próprio serviço do Azure sabe qual ambiente utilizar, no caso, produção, e não o de desenvolvimento como ele achava na pergunta. Lembrando que é recomendável utilizar as próprias configurações do portal do Azure, como eu comentei, para definir essas configurações. E por que isso, né? Tanto por questões de segurança, em evitar a gente manter informações sensíveis em arquivos do nosso projeto, e também pela facilidade de alteração dessas configurações. Esse questionamento de criação, configuração e deploy de uma app para o App Service do Azure é um questionamento frequente em nossas lives e também em comentários dos vídeos. E para mostrar isso um pouco mais na prática, eu preparei um vídeo que está disponível aqui no canal, tá? Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Então corre lá e dá uma olhada para ver isso um pouco mais na prática, vendo as telas e tudo mais. Então é isso, pessoal. A ideia desse formato é responder alguns dos comentários que vocês nos deixam nos vídeos e dessa forma também aproximar um pouco o contato que nós temos com vocês. Não esqueça de deixar seu comentário com o que você achou do vídeo e também ver o vídeo que eu deixei na descrição. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos numa próxima. Valeu!